Boa noite, irmãos, graça e paz. Meu nome é João Bosqueiro, sou morador da cidade de Limeira, interior de São Paulo. Eu sou carreteiro. Estou gravando esse vídeo para me apresentar para os irmãos. Sou casado, tenho 2 filhas, 3 netos. E cheguei ao ministério da Igreja Manancial através da Rádio Projeto de Deus, ouvindo as pregações do pastor Luiz. Gostaria de agradecer a Deus por esse ministério que nos dá a oportunidade de manter essa comunhão. Também relatar um breve testemunho, onde eu tive meu caminhão roubado e fiquei refém por uma noite toda. Agradecer, a Deus pela oração dos irmãos, pelas intercessões que são feitas pela nossa vida e da nossa família. Do mesmo modo, a gente tem orado por todos, pedindo a Deus que guarde cada um. E é isso aí, irmãos. Eu agradeço a Deus a oportunidade que eu estou tendo de estar aqui me apresentando para os irmãos. Quem sabe em breve a gente está junto aí, congregando pessoalmente. Honra e glória do Senhor Jesus. Obrigado, fiquem na paz, desejo que todos estejam bem. Você que está na sua casa e nos acompanha, seja bem-vindo a esse momento de cultuar ao Senhor. Culto ao Senhor, uma oportunidade única que nós temos hoje, é esse momento. Cultuar ao Senhor tem muito a ver com obediência, tem a ver com o coração entregue diante da presença do Senhor. Hoje o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos como igreja de Cristo. E eu te convido agora, nessa noite, querido, onde você está, no seu lugar, a orar ao Senhor agora. Peça a Ele que perdoe os seus pecados, que te dê livre acesso à presença dEle. Diga a Ele o que você veio fazer aqui nessa noite. Diga ao Pai o quanto você desejou esse momento, o quanto você se preparou para estar aqui nessa noite louvando ao Senhor. Senhor Jesus, Pai, nós te amamos, Senhor. Não há nada que possamos te dar, Pai, mas nós podemos nessa noite entregar o nosso louvor a Ti, Senhor. Recebe o nosso louvor diante do Teu altar, que seja como aroma suave na Tua presença, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque somos falhos, somos pecadores e necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Mas estamos aqui porque te amamos, porque queremos passar tempo contigo, Senhor, porque queremos te louvar em espírito e em verdade. E é assim que os teus filhos louvam. E o Senhor tem procurado verdadeiros adoradores. O Senhor olha para nós agora, olha para o nosso coração e procura, Pai, aqueles que te adoram, Senhor, em espírito e em verdade. E é assim que nós queremos te cultuar nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Essa canção diz assim, purifica o meu coração para entrar na tua presença. Diga isso para o Senhor agora. Senhor, purifica o meu coração, Pai, para entrar na tua presença e te adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Amém.
subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar a ti, Senhor, um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostra aos seus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é. Quero subir ao Monte Santo de Sião, oh, aleluia, e entoar a ti um novo cântico ao meu Deus. mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar Tua grandeza. Te adoro, Senhor, Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. me prostra aos seus pés Na beleza da santidade, te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é. te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Oh, aleluia, me prostro Me prostra aos seus pés na na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é. te dou meu louvor, que seja um cheiro suave Oh, aleluia. e um som agradável a ti, pois digno é. Oh, aleluia. Que não seja apenas os nossos lábios, mas o nosso coração. Te adoro, Senhor, Em espírito e em verdade. me prostra aos seus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave Oh, aleluia. e um som agradável a ti, pois digno é.
Aleluia. Esse é o nosso louvor nessa noite. Um cheiro suave diante do Senhor. Um coração prostrado, entregue ao Senhor. Um coração obediente. Um coração de adorador. Amém? Amém. O Deus, Filho do Deus vivo, está presente neste lugar. Ele já se encontra aqui. E nós vamos louvar e adorar agora a presença do Senhor. Oh, aleluia! Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado,
mesmo Deus que nós estamos louvando aqui nessa noite. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a igreja do Senhor está edificada em cima dele. O Deus que morreu por nós, que ressuscitou, que nos comprou. Quantos creem nessa noite que Ele está presente neste lugar? Você pode sentir a presença do Senhor? Está entre nós. E Ele pode nessa noite mudar destinos. Ele pode nessa noite operar milagres. Ele pode transformar vidas, corações. Esse é o Deus que nós estamos louvando. O Deus que toca nos corações. O Deus que muda as histórias, que cura multidões. Esse é o Deus que nós estamos louvando. Não é um Deus qualquer. Um Deus poderoso. Um Deus que nos comprou. Um Deus que fez tudo por nós. Senhor, age no meio do teu povo, Pai. Age no meio da tua igreja reunida agora, Pai. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Adore ao Senhor. Estás aqui, operando milagres. Você precisa de um milagre? Ele está aqui nessa noite. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui, tocando
está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está Ele trabalha para aqueles que o servem, para aqueles que o amam. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus, o Deus que trabalha para aqueles que o servem, para aqueles que o temem. Oh, aleluia! Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus Oh, está aleluia! trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Coloque o seu problema diante dele. Coloque a sua ansiedade diante do Senhor. Ele conhece o teu coração. A palavra do Senhor diz que Ele sonda e conhece o interior. A angústia, o que tem te afligido, coloca diante dele. Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. oh, aleluia! Esse é quem tu és, Senhor. É o Deus que nós estamos louvando. Aleluia! Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Fala conosco agora, Espírito Santo de Deus. Através da tua palavra que transforma os corações, que transforma vidas. A tua palavra, Senhor, que faz com que fiquemos parecidos contigo, Pai. Fala conosco, Senhor, que o nosso coração seja agora um terreno fértil, Pai, preparado para a tua palavra. E que quando a tua palavra entrar em nós, Senhor, que ela transforme a nossa vida, Senhor, transforme o nosso modo de agir. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? As crianças, os pais podem liberá-los. As tias estão esperando eles. Muito bem, queridos, nós queremos dar continuidade ao nosso culto. Agradecemos a Deus pelo dia, pelo tempo de louvor, por todos que aqui estão. Agradecemos a Deus por você que está conosco online, em qualquer lugar deste país, fora dele. Seja muito bem-vindo ao nosso culto a Deus. Nós não viemos assistir, nós viemos cultuar. Espero que você, aí onde você estiver, sozinho ou acompanhado com a sua família, com amigos, você possa, juntamente conosco, adorar o nosso Deus. Na continuidade do nosso culto, nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo a Filemon. Uma carta pequena, ela antecede a carta aos Hebreus, que é uma carta maior, para você poder achar rapidamente. Então, antes de Hebreus, nós temos aí uma carta de Paulo a Filemon, carta de um capítulo apenas, uma pequena carta, que é o alvo da nossa meditação. Antes de lermos, eu te convido para nós orarmos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, este é o momento no nosso culto, ó Deus, em que nós nos assentamos, nos aquietamos, para reverentemente ouvir a Tua palavra. Tu sabes, ó Deus, o que cada um precisa ouvir da Tua parte. Nós pedimos que todo impedimento, ó Deus, à Tua palavra sejam vencidos agora. E que o propósito para o qual o Senhor a envia, ó Deus, possa ficar claro, recebido em cada coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Carta de Paulo a Filemon é um único capítulo. Nós vamos ler o versículo 8. Diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Somente até aqui. A carta toda ela tem 25 versículos. Se você nunca leu, você deve ler. Quem já leu, vale a pena relembrar ela hoje. Nós vamos ver a revelação do Espírito Santo de Deus nesta carta de Paulo a Filemon. É uma carta que, se você ler ela pela primeira vez, você já se encanta. Você vai dizer: que linda história, que carta linda. Mas quando nós a estudamos mais do que lermos, a gente percebe que tem revelações do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Então, para você que não conhece a carta, ou para você que não se lembra dela, ela é um dos escritos paulino que ele está mais feliz. É a única carta pessoal. Não é uma carta que ele está escrevendo a pastores, a igreja, a líderes. Não, é uma carta pessoal, Paulo para Filemon. Ela é uma joia rara, é uma joia de grande valor. Dos escritos de Paulo, é o único pessoal dele, e ela conta um caso verdade. Foi escrito por Paulo no ano de 64, Paulo está preso em Roma, ano 64 depois de Cristo, e a carta conta um fato, um caso verdade, envolvendo Deus, Jesus, o Espírito Santo, Paulo, Filemon, Onésimo e outros. Esses são os principais que estão envolvidos nesta carta.
Para quem não conhece a carta, o resumo dela, para nós irmos direto à revelação do Espírito, Paulo está preso em Roma, como eu disse, mas ele não se reconhece um prisioneiro romano, ele se reconhece um prisioneiro de Cristo Jesus. Ele começa a carta dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, Filemão 1:1, também nosso colaborador. Então, Paulo não se acha, ele não se julga, ele não se vê prisioneiro nem de Roma e nem de César. Ele sabe que ele é prisioneiro porque ele quer ser prisioneiro, e o que o leva a ser prisioneiro é Cristo Jesus. Roma está pensando que Paulo é um prisioneiro dela, mas Paulo está vivendo num outro tempo, diferente de Roma. Como prisioneiro de Roma, eu não sei se todos se lembram, Paulo, ele estava sendo julgado por movimentos contra Roma, sendo apedrejado, perseguido, e em um determinado momento dessa perseguição religiosa, falsa, ele apelou para Roma. Então ele não é um prisioneiro que foi apanhado em crime, em flagrante, ou cometendo algum crime contra qualquer lei, ele que apelou para Roma. Pelo fato dele ser um prisioneiro que ele mesmo apelou para Roma, então ele tinha alguma regalia, como receber visitas o tempo todo, até algumas saídas da prisão. Desde que ele saísse algemado com um guarda, ele podia às vezes atender alguém, caminhar. Ele tinha uma liberdade pequena, mas tinha. Nessa liberdade que ele tinha, ele evangelizou muitos guardas. Ele acabou evangelizando algumas pessoas que o procuravam na prisão. Entre as pessoas que ele evangelizou, teve uma que se converteu, um homem chamado Onésimo. E Onésimo, quando ele se converteu para valer, e ele se identificou com Paulo, e ele passou a servir Paulo na prisão, indo e vindo, atendendo às necessidades de alguém que está preso, que precisa de algum recurso, algum alimento lá de fora. As prisões romanas eram imundas, cruéis. Então Onésimo, ele está servindo Paulo. Quem era Onésimo? Onésimo era um escravo fugitivo. De onde que ele fugiu? Ele fugiu de Colossos. Da casa de quem? Da casa de um homem chamado Filemão, que é quem Paulo está escrevendo. Colossos está a 1.500 quilômetros de Roma. Olha onde Onésimo foi parar. Ele fugiu de Colossos, da casa do seu senhor, chamado Filemão, e ele vai parar lá em Roma. E em Roma ele se encontra com Paulo. Provavelmente foi ele que foi atrás de Paulo, porque Paulo está preso. Paulo não tinha como fazer reuniões públicas. Ele tinha uma liberdade, porém ela era pequena. E nesta que Paulo gerou para Deus esse escravo fugitivo de Colossos, esse homem chamado Onésimo, ele era servo de Filemão. E Filemão é um homem que Paulo também ganhou para Jesus. Ele gerou para Deus quando ele passou por Colosso alguns anos atrás. Daí você vai ver nos escritos de Paulo a carta aos Colossenses. E nessa carta aos Colossenses, ele cita Onésimo também. Então Filemão é um outro homem que Paulo gerou para Deus. E Paulo era muito feliz pela vida de Filemão, porque Filemão vingou, deu certo. Ele, a mulher, o filho, que era o pastor atual da igreja que existia na casa de Filemão. Através de Tíquico, que é o mensageiro que está levando as notícias de Colossos para Paulo, ele está preso. Como é que ele sabe de tudo isso que ele põe na carta? Porque Tíquico é o mensageiro. Tíquico foi lá para Roma visitar Paulo, e chegou lá, ele contou para Paulo, falou: olha, Filemão é um homem de fé, Filemão é um homem abastado, ele é um homem honrado, ele é um homem
de posses, ele abençoa muita gente que vive à sua volta em Colossos, e Paulo vibra de alegria, agradece a Deus, louva a Deus pela vida de Filemão. Filemão não sabe que Onésimo, um escravo que fugiu da sua casa algum tempo atrás, o roubou e fugiu. E Filemão não sabe que Onésimo está lá com Paulo, e Paulo sabe que Filemão não sabe disso. Aí Paulo tem a necessidade agora de devolver Onésimo. Acontece que isso não é tão simples, porque na lei da escravatura, da escravidão da época, um escravo, quando ele fugia, ele estava sujeito a qualquer disciplina que o seu senhor, da onde ele fugiu, resolvesse aplicar a ele. Então, um escravo fugitivo, quando ele era reconduzido ao seu senhor podia aplicar a pena que ele quisesse, desde chicotadas, desde surra, até mutilação, e se ele quisesse, ele poderia até sacrificar. Fazia parte da lei, da cultura, ninguém ia interferir. O senhor do escravo, para usar ele como exemplo para os demais, para que ninguém roubasse, para que ninguém fugisse, poderia mutilá-lo, poderia surrá-lo, poderia torturá-lo e poderia, se ele quisesse, sacrificá-lo. E Paulo agora, ele tem a missão, problema pessoal, não está falando com a igreja, é ele, Onésimo. Ele quer devolver Onésimo para Filemão, mas acontece que Onésimo se converteu de fato, passou a servir a Paulo, é um irmão querido. Filemão havia servido a Paulo em Colossos, e Paulo vai dizer para Filemão: você me serviu antes, e ele me serve agora. Ele me serve agora. Eu sei que quando ele era escravo, aí para você, ele era inútil. Como é que Paulo sabe? O próprio Onésimo falou que quando ele servia a Filemão, ele era um escravo inútil, não servia bem, ele não tinha nenhum valor, e ainda, além de fugir, ele roubou. Foi por isso que ele teve recurso, porque escravo nunca tinha dinheiro, escravo não possui nada. Filho do escravo é do seu senhor, tudo que um escravo tem é do seu senhor. Mas com o dinheiro que ele roubou, ele conseguiu chegar em Roma. Não sabemos se agora porque acabou o dinheiro, ou se porque quando Paulo passou por Colossos, que ele era escravo de Filemão lá em Colossos, ele chegou a ouvir Paulo, ou se porque Paulo era muito lembrado naquela igreja que funcionava na casa de Filemão, porque a vida de Paulo foi marcante na vida de Filemão. Não sabemos, o fato é que, se ouvindo Paulo diretamente, ou se ouvindo Paulo indiretamente através de Filemão, ele ficou sabendo lá em Roma, onde ele estava, que Paulo estava lá, e ele o procurou, e o resultado desse encontro foi que ele se converteu. E Paulo é um profundo conhecedor da lei, ele sabe que uma pessoa que está de posse de um escravo fugitivo não pode retê-lo, é lei. Não pode retê-lo e nem se beneficiar dos seus serviços, ele precisa devolvê-lo. Só que ele não quer devolver como escravo, ele quer devolver agora como filho. Filho de quem? Filho de Paulo, filho do coração, filho da fé. Gerou ele para Deus, ele faz parte da família celestial, o Espírito Santo está na vida de Onésimo. Só que Filemão não sabe disso. E Paulo, na sabedoria do Espírito Santo, escreve a carta a Filemão para apresentar Onésimo e dizer assim: olha, eu estou te enviando Onésimo. E Paulo não mandou Onésimo sozinho, mandou com Tíquico. Porque se um escravo fugitivo fosse recapturado, ele não tinha direito à defesa. E para ele sequer ou tentar ser ouvido porque fugiu, porque fez, porque deixou de fazer,
era preciso que uma família ou alguém de família, de honra, intercedesse por ele. Ele não podia falar. Então, se uma família resolvesse falar pelo escravo, ela poderia falar com o senhor daquele escravo: olha, considere, leve em conta. Então Paulo, sabendo disso, ele não vai mandar Onésimo sozinho. Ele vai mandar com Tíquico, que é um servo do Senhor, que está a serviço da obra do Senhor e que levou as mensagens do que estava acontecendo em Colossos para Paulo. Então Paulo agora vai enviar Onésimo com Tíquico e com uma carta. E nessa carta ele vai pedir para Filemão que o receba, não mais como escravo, que o receba agora como um filho amado. Imagina o coração de Filemão e o que ele está lendo na carta. Você vai recebê-lo como um filho amado do meu coração. Tem mais uma coisa, Filemão: eu poderia te mandar, ordenar fazer isso. Por quê? Porque você sabe que você me deve a tua vida. Eu também te gerei para Deus. Você tem o teu nome no livro da vida, você tem a herança da salvação, você tem a herança do céu, e isso você deve a Deus através da minha vida. Então eu poderia te ordenar, mas não vou fazer isso. Eu vou te solicitar em amor, para que você entenda que esse filho é do meu coração. Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu estou te escrevendo, eu pagarei. Ele está assinando a promissória, está dizendo: eu pagarei o que ele te deve. Essa é a carta. Quem está me entendendo, diga amém. Tendo isso em mente, o tempo passa rápido, essa é a carta. Nós vamos ver que Onésimo, Filemão e Paulo, eles representam tipos de servos que servem a Deus. Eu gostaria que nós recebêssemos essa carta como enviada do Espírito Santo para a nossa vida aqui nesta noite, tendo em mente que a palavra diz que tudo aquilo que está escrito para o nosso proveito foi escrito, que nada se perde, que nada envelhece, que nada prescreve, que nada caduca, que nada vence. E nós pudéssemos nos identificar, você que está me ouvindo do outro lado, você pudesse se identificar. O primeiro que nós vamos ver, o primeiro servo, é Onésimo. Onésimo, ele representa os onésimos da vida. O que é os onésimos? Se perguntasse para mim, como é que ele se tornou escravo? Não sei, talvez ele nasceu escravo. Filho de escravo é escravo. Não tem opção. Talvez aconteceu com ele como aconteceu com José do Egito. Seus irmãos o venderam. Ele era escravo? Não. Mas tinha alguém que comprava escravo e alguém chegou lá e falou: estou vendendo ele. E a partir dali ele não tem opção, ele tem que ser escravo. Foi comprado como escravo, vai servir como escravo. Acontecia também muitas vezes de alguém contrair dívidas pesadas e não conseguir pagar, ou ele estava pagando, de repente morria o marido, ficava viúva, e vinha o credor e queria receber, ele não tinha como pagar, levava os filhos como escravos, e se tornavam escravos, para sempre, até morrer. Não sei qual era o caso de Onésimo, só sei que ele era escravo. Eu não sei se ele nasceu escravo ou se ele foi escravizado por decisão própria, se ele se meteu em alguma dívida, se ele se meteu em alguma enrascada, se ele fez alguma coisa errada, ou se alguém o fez armando para a vida dele. O fato é que ele era escravo. Ele representa os onésimos aos milhares que existem por aí, que estão escravizados hoje por algum motivo ou por outro. Nasceram já numa religião que escraviza, num mundo que escraviza, debaixo de uma escravidão diabólica, ou se escravizaram por suas próprias decisões, ou foram escravizados por decisões alheias, mas são escravos. Vivem vida de escravo. Qual que é a vida de escravo? Vida de escravo é que Onésimo é um preso, mas ele está livre. Por que ele está livre? Porque ele está fugindo. Ele não poderia estar livre, ele tinha que estar preso, ele é escravo. Ele tem senhor, ele tem alguém que manda nele, ele tem alguma coisa que o comprou, ele tem uma legalidade,
porque esse negócio de preso e livre é questão de lei. É igual hoje, você perguntar, por que tem alguém preso? Por causa da lei. Por que nós não estamos presos? Porque não há legalidade para nos prender. Se tivesse, nos prenderiam. É uma questão de lei. Então agora o Onésimo, ele está livre. Ele é um preso livre. Isso é bom? Não, porque ele está em fuga. Ele tem débitos. Ele vai a juízo. A liberdade dele é curta, a liberdade dele é assustadora. Ele pode ser preso a qualquer momento. Ele está impedido de sonhar. Ele vive de sobras e de sombras e de frustrações. Ele vive uma vida minguada. Ele tem uma vida de resto de vida, migalhas de vida, porque ele não sabe quanto tempo ele vai ficar livre, ele não sabe quanto tempo vai levar para ele ser preso, ele não sabe quanto tempo ele pode ser detido. A vida dele é um tormento, é uma vida frustrante. Ele não está seguro, ele não está feliz, ele não tem nenhum caminho certo. Onésimo representa milhares de pessoas que vivem esse tipo de vida. Eles estão livres, mas na verdade eles estão presos. A prisão está dentro deles. Eles sabem que estão fugindo de alguma coisa. Eles sabem que estão vivendo uma vida minguada, uma vida de frustrações, uma vida de medo. Medo de Deus, medo do amanhã, medo do que possa acontecer. Ele tem migalhas de felicidade, ele tem migalhas de esperança, ele tem migalhas, vive de sobras. Onésimo representa esses servos. Pensam que estão livres. Por isso na quarta-feira nós estudamos aqui, Jesus dizendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que verdadeiramente? Porque tem uns falsos livres, pensam que são livres, mas lá no íntimo dele, ele sabe que ele está preso. Não é essa vida que ele queria levar, não é essa vida que ele sonhou, é uma vida que não permite sonhar, é uma vida de sobras, é uma vida de sombras, é uma vida de frustração, é uma vida que ele tem um pouco de tudo e é questão de tempo, a sua liberdade acaba. Ele sabe que é um esforço fugir, e é uma questão de lei, é legal. E uma mensagem para esse tipo de gente é que não existe autolibertação. Quem me entendeu, diga amém. Para qualquer ser humano vivo na face da terra, que vive uma vida de preso livre, não existe autolibertação. Se existe legalidade, Jesus falou assim, olha, todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. E se alguém é escravo de alguma coisa, ele não pode se autolibertar. Se ele se autolibertar ou pensar que se libertou, ele está vivendo em fuga. Está vivendo um caminho de fuga, uma vida de fuga, uma rota de fuga. Não tem destino bom aí, não tem felicidade aí, não tem vida aí. Aí tudo é sobra, tudo é resto, tudo é assustador, tudo é medonho. Tudo pode acabar a qualquer momento. É esse tipo de gente que Onésimo representa. Qual é a mensagem para quem vive a vida de Onésimo? Você precisa encontrar com Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Onésimo teve esta felicidade de encontrar com um homem que o apresentou a Jesus. E a sua vida muda a partir daí, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele precisava de uma família para falar por ele. Ele não tem defesa própria, ele não tem mérito próprio, ele não tem argumento próprio, ele não tem lei que o beneficie. Mas de repente apareceu alguém, Jesus Cristo, na vida de Paulo, dizendo, eu vou falar por você, Onésimo. Eu vou falar por você. Quem me entendeu, diga amém. Não sei se você se identifica com Onésimo. Se tem aqui alguém que se identifica com Onésimo,
eu quero dizer que não existe autolibertação. Enquanto você pode, você precisa encontrar-se com Jesus. Jesus liberta. Amém, queridos? O Filemão, quem é Filemão? Como nós falamos, Filemão é um homem de honra, é um homem abastado. Ele também é servo do Senhor. Filemão, diferente de Onésimo, ele não é um livre, um preso livre. Ele é um livre. Ele está livre e ele pode viver livre porque ele foi liberto. Já aconteceu com a vida dele o que ia acontecer com a vida de Onésimo. Talvez seja esse o caso de alguém aqui. Você já foi liberto, você já encontrou com Jesus. E Onésimo tinha que encontrar com Jesus através de alguém para que pudesse falar para ele, para que a sua dívida pudesse ser cancelada, para que o perdão lhe fosse aplicado e que ele pudesse voltar a viver e a sonhar. O problema de Filemão já é outro. Ele é livre, ele foi liberto, ele é um homem de honra, ele é um homem de posses, ele é um homem de fé, ele é um homem de atos bons. Paulo está feliz da vida com ele. Paulo louva a Deus, agradece a Deus, e Paulo manda para ele uma carta. Então Filemão recebe essa carta um dia. Eu não sei como é que estava Onésimo no coração dele. Talvez, não sei o tamanho do prejuízo. Não roubou pouco dinheiro não, porque ele foi parar em Roma. Tanto tempo depois ainda ele estava sobrevivendo daquilo. De acordo com a lei da época, o fato é que ele recebe uma solicitação de amor e não uma ordem legal. E Paulo diz para ele: olha, você tem, Filemão, uma obrigação com a bondade. Ele falou, não é comigo e nem com Onésimo. Paulo demora para citar o nome de Onésimo na carta. Paulo é sábio, está na sabedoria e na unção do Espírito Santo. Ele começa a carta dizendo para Filemão: eu louvo a Deus, porque ele tinha ido embora de lá, ele não sabia das notícias. Quando o Tico chega com as notícias, que ele fica sabendo que Filemão é uma alma que vingou, se tornou um obreiro, o filho dele é pastor, a esposa dele, a Áfia, é a provável esposa, né, que Paulo cita aqui em Filemão 2, o Arquipo é seu filho, que é o pastor da igreja, a igreja que está em sua casa, ele é família. A Áfia é esposo, o Arquipo é o filho. E graça e paz vos seja multiplicada. Paulo está dizendo: olha, a bênção de Deus está ordenada na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua igreja. Existe uma ordem de Deus para te abençoar. E isso é testemunho. Kiko levou, o mensageiro, né, o Tico, ele levou essa mensagem para Paulo. E Paulo agradece a Deus e louva. E agora, ao mandar a carta, ele falou assim: olha, eu poderia te ordenar, mas eu não vou fazer. Eu vou te fazer uma solicitação do meu coração. Fazer uma solicitação de amor. E esta solicitação, você tem uma obrigação para com a bondade voluntária. Por quê? Paulo sabe quem era Filemão e o que Deus fez por ele. E ele vai dizer para Filemão assim: você precisa ter uma visão da oportunidade das circunstâncias. Preste bem atenção, você que está se identificando com Filemão. Você já encontrou com Jesus, você já foi perdoado, tua dívida foi cancelada. Você está na frente de Onésimo. Onésimo está lá atrás. Onésimo precisa se converter. Ele está se convertendo. Ele está reparando os prejuízos da vida de escravo, ladrão e fugitivo. Ele está reconduzindo a sua vida. Filemão está lá na frente. Filemão já deve ter, segundo Paulo, agora, graças ao que Deus fez na vida dele. Então isso aqui serve para os Filemões da vida. Quem está me entendendo, diga amém. Mulher seria Filemoa, é isso? Está certo? Filemões e Filemoas, Onésimos e Onésimas da vida. Então Paulo está escrevendo agora aos Filemões e está dizendo assim: você
está recebendo uma solicitação de amor. Antes de você decidir, lembre que você tem uma obrigação com a bondade. Você tem uma visão da oportunidade e das circunstâncias. Você precisa ver a vida e os acontecimentos que envolvem a tua vida, no seu relacionamento com Cristo, com um olhar diferente de um olhar de escravo. Escravo tem olhar de escravo, tem coração de escravo, tem mente de escravo. Você é livre. Você já tem uma experiência com Deus. Você pode fazer uma leitura das circunstâncias que envolvem a tua vida de um modo diferente. E Paulo diz assim: eu poderia te mandar, só que se eu te mandar, eu anulo o poder do perdão e a bênção que você pode receber. Sabe por que o perdão? A gente fala assim, olha, a Bíblia fala que o perdão faz isso, o perdão faz aquilo, e na prática você vai lá e parece que não funciona. Eu perdoei, eu fui perdoado, mas parece que não aconteceu tudo aquilo que a Bíblia diz que acontece no perdão. Acontece que o defeito do perdão, aonde que o perdão dá errado? É quando você não considera o antes de perdoar. Por que perdoar? Paulo falou assim: eu poderia exigir o perdão, eu poderia te cobrar, eu tenho ordem para isso. Falou, não, mas eu prefiro fazer um apelo ao seu coração. Eu quero que nasça dentro de você o desejo de perdoar. E de onde vai nascer isso? Da sua capacidade de perceber que você tem uma obrigação com a bondade. Você tem o dever de fazer uma leitura das circunstâncias. Ele falou assim, olha, eu sei que na tua cabeça você está pensando que você vai perder um escravo, mas será que não foi Deus que apartou ele de ti por um propósito, para depois te devolvê-lo como filho? E você vai perder um escravo e vai ganhar um filho? O escravo só te deve serviço, mas você como senhor deve a vida. A dívida de senhores é maior. O escravo está devendo o dinheiro que roubou, ele está devendo o serviço que não prestou, mas você, Filemão, tua dívida é maior, você me deve a sua vida. Quem me entendeu, diga amém. É fácil condenar escravos, eles não têm direito nenhum. É fácil apedrejar escravos, eles não têm ninguém por eles. Mas Paulo fala para Filemão, você tem o dever, você tem o direito, você tem a capacidade, você não é escravo livre, você não está vivendo uma vida de fuga, você está vivendo uma vida dentro do propósito de Deus. Existe uma operação do Espírito Santo de Deus na tua vida, existe uma ação, eu estou ouvindo, eu ouvi os testemunhos, tem ação de Deus, então você deve ter uma leitura das circunstâncias a partir do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você é um livre, o Senhor te libertou. A pena que pesava contra você caiu. E você deve a Deus, ou a quem Deus usou, a sua própria vida. Então ele diz, você vai perder um escravo inútil. O próprio Onésimo falou para Paulo, era um escravo inútil. Falou, fique sabendo que agora ele é muito útil a mim. E ele vai ser útil também a você. Porque agora você vai perder um escravo, e se você fizer o que eu estou te falando, você vai ganhar um irmão. Imagine a transformação que Filemão não teria que fazer no seu coração a respeito de Onésimo. Quem está me entendendo, diga amém. Porque num primeiro momento, eu acho que a qualquer momento, se Filemão encontrasse com Onésimo na rua, a sorte de Onésimo não seria boa. Mas agora tem alguém intercedendo por ele, pelo Espírito Santo de Deus, e esse alguém diz assim, você não, você tem a mente de Cristo. Você agora não tem mente de escravo, você não tem visão de escravo,
você tem a mente de um livre, você foi libertado. Escravos só devem ser vistos, mas senhores têm dívidas maiores. Recebemos mais. Quem aqui é servo do Senhor Jesus? Diga amém. Recebemos muito. Quem concorda com isso? Diga amém. Espírito Santo de Deus habita em você, perdoou os teus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida, você vai subir no dia do arrebatamento, você já tem a herança de Jesus no céu, você vai herdar o céu, a vida eterna, a glória eterna. Você recebeu muito. E você deve considerar isso quando você for fazer uma leitura da vida nas circunstâncias que envolvem a tua vida, a minha vida. Ele é escravo de Filemão, não é de Paulo. E Paulo falou: isso é contigo. Eu que te gerei para Deus, e tudo que você tem de Deus e herdou de Deus, estou levando para você agora Onésimo, e estou te falando da parte do Senhor o que você deve fazer. Entendeu, Filemões? Amém? O terceiro servo é Paulo. E aqui eu quero falar com os Paulos da vida. Paulo, ele é o livre preso. Volta comigo para você entender. Onésimo é o preso livre, está vivendo em fuga. Não podia estar livre, mas fugiu, está livre. Mas na verdade ele é preso. Milhares de pessoas vivem assim. Filemão, ele é um livre, ele já teve um encontro com Jesus. Ele tem que fazer uma outra leitura da vida. Paulo, ao contrário de Onésimo, ele é livre, mas ele está preso, está com algemas. É assim que ele se identifica no versículo 1: prisioneiro de Cristo Jesus. Mas acontece que Cristo Jesus não prende ninguém. Seria um erro doutrinário? Seria Paulo falando uma coisa que não condiz? Não. Paulo, ele está se identificando na carta. Não tem ninguém chamando ele de preso, porque quem foi preso quer esconder isso para o resto da vida. Isso não traz nenhuma nobreza para o currículo de ninguém. Se alguém foi até julgado, ainda mais se ele foi condenado, ele quer esconder isso e não quer que ninguém nunca fique sabendo disso. Paulo, ao contrário, ele poderia usar como pronome o apóstolo dos gentios. Quem está escrevendo para Filemão é o apóstolo Paulo, comissionado por Deus diretamente no encontro com Jesus. Eu sou o apóstolo dos gentios. Ele poderia dizer: eu sou o doutor Paulo. Ele fazia parte do doutor Saulo, do Sinédrio. Ele poderia usar o pronome de cidadão romano. Ele poderia usar o título de discípulo de Gamaliel. Ele tem um monte de pronomes lindos que qualquer pessoa colocaria no seu cartão de apresentação, todos eles dizendo: aqui quem está falando é o discípulo de Gamaliel, o cidadão romano, é o cidadão da tribo de Levi, eu sou um levita, eu sou comissionado por Deus, eu sou apóstolo. E ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Parece que nada o deixava mais satisfeito do que isso. Por que ele é prisioneiro de Cristo se Cristo não prende? Porque ele se prendeu. Ele, entendendo a grandeza da revelação, o propósito de Deus para a vida dele e o quanto ele tinha recebido de Deus, ele se prende, ele se compromete, ele vai de encontro ao problema, ao sofrimento, às lutas. Ele fala: tudo faço, eu esmurro a minha carne, eu procuro por gregos e romanos, eu faço de tudo, assim como um atleta compete por um prêmio que perece. Eu esmurro a minha carne para tentar ganhar uma alma para Jesus. Tudo faço para resgatar alguém do inferno. Por isso ele se sente honrado em se apresentar como prisioneiro, porque é ele que quer se prender. Você vai ver no versículo 4 que ele é alegre, ele é agradecido, ele está intercedendo por Filemão. Você vai ver que ele fica feliz no versículo 5 pelo progresso da fé. No versículo 8 ele diz: eu posso mandar.
tem autoridade espiritual para isso. No versículo 9 ele vai dizer: eu prefiro apelar. No versículo 10 ele diz: eu sou preso para gerar filhos livres. Eu estou preso aqui em Roma, mas você está livre em Colossos. E tem milhares de outros livres por aí, porque eu gerei eles nas minhas prisões. O seu compromisso com Deus o levou a gerar filhos livres. Ele se prende com a visão, ele se prende com o chamado, ele entende o propósito de Deus. Ele não é um servo que serve porque tem a obrigação de servir. Não, ele faz parte da causa, ele entrou na causa. A motivação de Deus já está dentro dele, e ele tem a bondade no coração de gerar filhos do coração. No versículo 14 ele diz: mas tem que ser filhos gerados pela bondade. Por que o perdão não funciona muitas vezes? Porque o que vem antes do perdão é a motivação do perdão. Aí Paulo está dizendo para Filemão: olha, para que isso tenha efeito diante de Deus, é preciso que você gere dentro do seu coração o desejo de. Você vai ter que fazer isso não porque eu mando, não porque você não tem alternativa. Vai ler a carta de Paulo e vai dizer assim: pedido de Paulo, né? Como é que eu vou falar? Não, tem que perdoar. Paulo falou: não, eu estou te enviando um filho do coração, e eu quero que você o receba no coração, e que você entenda que você deve esta bondade, ela tem que nascer no seu coração, e ele quer que no coração das pessoas que ele trabalhou, que essa bondade que Deus gerou no coração dele, gere no coração dos seus. Aí o perdão tem efeito. Por que o perdão tem efeito? Porque foi assim com Deus. Deus não tinha que me perdoar, não era obrigado a me perdoar, Deus não devia me perdoar, mas no coração de Deus, a sua bondade, a sua graça e o seu amor desejou me perdoar, e funcionou. E o perdão foi aceito. O perdão de Deus para com a humanidade em Cristo Jesus foi aceito por Deus, porque Jesus fez isso da sua bondade, do seu coração, do seu amor. Não era uma dívida. Jesus não veio aqui dizendo: eu tive que vir, eu devia isso a vocês, eu fui obrigado. Não, a Bíblia diz que ele gerou no coração dele essa graça, esse amor. E Paulo está dizendo que muitas vezes o perdão não funciona na nossa vida, porque nós nos sentimos obrigados. Se eu não perdoar, eu aprendi na oração do Pai Nosso, que se eu não perdoar os devedores, também Deus não me perdoa, e se Deus não me perdoar, eu vou para o inferno, então eu vou perdoar só para mim não perder o céu. Aí o perdão não funciona. Perdão com rancor, perdão com sentimento de vingança, perdão ainda com amargura, com ressentimento, querendo punir, querendo escravizar. Paulo diz que não. O desejo de perdoar, ele dá validade ao perdão. O poder do perdão está exatamente no desejo de perdoar. Quem me entendeu, diga amém. Quando você gera, quando você consegue fazer uma leitura da circunstância, entender que a tua dívida era maior, por isso a Bíblia fala: se Deus te perdoou, então você deve perdoar, porque os moldes que Deus te perdoou, foi porque Ele gerou no coração dele isso. E aí o poder do perdão anulou o poder da maldição. Então, para você anular o poder de qualquer tragédia que a falta do perdão faz, é preciso que seja gerado no seu coração, Paulos da vida, o desejo de perdoar. Ele está compartilhando isso com Filemão. Paulo, ele no versículo 15, ele fala da visão do agir de Deus nas circunstâncias. Ele olhava as circunstâncias que o rodeava e entendia que Deus tinha um propósito em cada uma delas.
Você que serve a Deus como Paulo, você precisa ter essa sensibilidade. Saber que nada acontece com a sua vida sem a permissão de Deus. Você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, no versículo 17, ele desce ao nível do necessitado. Ele vai dizer: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Filemão, você não está recebendo Onésimo. Você vai estar recebendo Onésimo, mas eu sou Onésimo. Eu, Paulo, sou Onésimo. Você vai estar recebendo a mim mesmo. Ele desce ao nível do necessitado. Ombro no ombro, olho no olho, na mesma estatura. Ele se coloca na posição do escravo fugitivo para elevar o escravo fugitivo à sua posição de servo de Deus. Paulo, no versículo 18, você vê que ele é um investidor de almas. Ele diz assim: se ele te fez ou te deve alguma coisa, eu pago. Ele é um investidor de almas. Eles existem, sabia disso? Diga amém. Existem investidores de almas. Gente que gastam dinheiro para que almas sejam salvas, para que almas sejam alcançadas. São poucos, mas eles existem. Veja que Paulo vai dizer que ele vai gastar dinheiro onde ele deveria receber. Onésimo é que deve pagar. Mas ele falou: não, eu pago. Ele gasta o dinheiro dele em almas. Paulos da vida, onde nós gastamos nosso dinheiro? Com o quê? Você vai falar assim: o dinheiro é meu, eu gasto do jeito que eu quero. Sim, é uma resposta muito comum. Só que um dia nós vamos ver que tudo que nos foi dado será requerido. O fechamento dessa carta é que Paulo crê na semente que ele planta. Ele falou assim: Filemão, eu tenho certeza que você vai me surpreender, você vai fazer além do que eu estou te pedindo. Sabe o que a tradição diz que aconteceu com Filemão? Com Onésimo? Ele foi perdoado, ele foi aceito, passou a viver em família, e muitos anos depois ele se tornou o pastor daquela igreja. Onésimo. Muitos anos depois. Paulo confia no Deus que ele está servindo, na semente que ele está plantando. Ele sabe que isso vai voltar para a vida dele. Paulo pede pouco e oferece tudo. E ele está dizendo assim para Filemão: eu creio que por causa das vossas orações, Deus vai me restituir para vocês. Eu vou sair de Roma e Deus vai me restituir. Ele acreditava nisso. Paulo não saiu de Roma e não voltou para Filemão. Sabe quem foi pastorear Filemão? Filho do coração, que foi dar sequência ao trabalho da casa de Filemão, Onésimo. Quem está me entendendo, diga amém. Para encerrar, queridos, eu quero fazer um pensamento para nós fecharmos de uma forma muito simples. Que você, Onésimo, que você, Filemão, que você, Paulo, vai entender. Todo ser humano pertence a Deus. Quem me entendeu, diga amém. Todo ser humano pertence a Deus. Se você não crê, você pertence. Se você crê, você pertence. Se você obedecer, você pertence. Se você não obedecer, você pertence a Deus. E todos, de alguma forma, fugiu de Deus e roubou dele alguma coisa e está gastando. Preste bem atenção. Todo ser humano pertence a Deus. E todo ser humano, de alguma forma, fugiu de Deus e roubou dele alguma coisa e está gastando. E o tempo está passando. Por que você roubou dele alguma coisa? Porque a vida nos foi dada para viver para Ele, nele. E tudo que nós temos veio dele. Você está gastando tempo. Você está gastando oportunidades.
Você está gastando vida, você está gastando saúde, você está gastando dinheiro, você está gastando recursos, você está gastando dons, você está gastando talentos. Existem coisas de Deus na tua vida aí que Ele te deu para você viver com Ele, e você fugiu dele, está gastando isso. Você é um compulsivo gastador, um pródigo. Pródigo é um esbanjador de vida. Quem sabe tem alguém me ouvindo dizendo: olha, a minha vida eu já gastei quase toda, o que me resta são momentos de vida, restinhos de vida. Eu já conversei com muita gente que diz assim: vida? Que vida? Ele já quase nem se sente mais vivo, ele já gastou tudo. Ele já acabou com sua honra, ele já acabou com a sua dignidade, ele já acabou com a sua esperança, ele já acabou com os seus sonhos, ele já acabou com a sua beleza, já acabou com a sua saúde, já acabou com a sua juventude. Ele já gastou quase tudo. E o que a mensagem da carta diz é que todo ser humano pertence a Deus e fugiu dele, roubou dele algo e está gastando. E a lei não lhe dá auxílio. Não espere benefício da lei. A lei vai te punir. E talvez você já até se sentiu em desespero quando o assunto é voltar para Deus. Você tem muita culpa. Mas lembre que se o escravo tiver alguém para falar por ele, existe esperança. E o que a carta está nos dizendo, que a graça de Deus, não sei se você já ouviu falar da graça de Deus, ela foi manifestada em Jesus Cristo. A graça de Deus manifestada no Filho de Deus, ela te encontra e ela te ama, ela te perdoa, ela paga a sua dívida e ela te manda de volta para Deus com o Espírito Santo e diz: recebe-o não mais como escravo, ele agora é filho. É isso que a carta diz. Se você tiver um encontro com o Espírito Santo de Deus, por isso que eu disse que a carta, ela se refere a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, a Paulo, a Filemão e a Onésimo e a muitos outros que somos nós. Dizendo para todo ser humano: você não te pertence. Você não se criou, você não é teu. Deus nunca te deu você para você. Não sei de onde vocês tiraram isso. Minha vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Não, você está gastando uma vida que foi te dada para ser vivida em Deus. Lê lá em Gênesis no começo: o homem foi criado para refletir a glória de Deus, para viver na presença de Deus, para cuidar do jardim para Deus. É com Deus, ele foi criado em Deus, por Deus e para Deus. Então Deus nunca te deu para você, você está em fuga. Você fugiu de Deus e roubou dele alguma coisa que lhe pertence, que está em você, e está gastando. Gastando vida, gastando tempo, gastando oportunidades, deixando o tempo passar. E a carta está dizendo: olha, a lei não vai te ajudar. Não confie na lei, a lei é fria, a lei é legal. Você precisa ter um encontro com Deus em Cristo Jesus, onde Ele manifesta a sua graça, porque aí Jesus sim, Ele te ama, Ele te perdoa, Ele paga a dívida, Ele te manda de volta com o Espírito Santo para te acompanhar. Igual Paulo mandou o Tíquico, falou: você vai junto e leva a carta. E diz para ele que ele vai olhar e vai pensar que é Onésimo, mas quando ele lê a carta, ele vai ver que não é mais Onésimo. Onésimo se foi, ele perdeu um escravo inútil, mas agora ele ganhou um filho do coração, ele ganhou um servo. E se ele fizer uma leitura das circunstâncias, ele vai ver que ele ganhou muito mais do que perdeu. Amém, queridos? Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Vamos orar. Eu te convido para ficar de pé, fechar os seus olhos
Você que está em casa, posicione-se juntamente conosco para orarmos a Deus. Por esse momento de meditação na sua palavra. Glória a Deus. Onésimos, Filemons e Paulos. Ser humano que pertence a Deus. Ele te chama de volta. Quer seja para se converter, quer seja para ser um servo como Filemão, ou um grande apóstolo como Paulo, que teve o chamado para falar: eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo está feliz, Paulo se sente honrado, Paulo não lamenta a sua vida, ele está vivendo uma presença de Deus de uma forma muito poderosa na vida dele. Por isso, Onésimos, Filemons e Paulos, somos seres humanos. E Deus quer servos como eles na sua obra. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, por esse tempo de reflexão na tua palavra. Eu sei, ó Deus, que ela não volta vazia, que ela cumpre o que lhe apraz. Permita, Deus, que a tua palavra encontre os Onésimos, que haja grande reconciliação, consertos, vidas sendo restauradas, pecados sendo perdoados, nomes sendo escritos no livro da vida. Que a escravidão do pecado, a escravidão de Satanás, a escravidão do mundo, a escravidão das trevas, sejam, ó Deus, dissipadas pela luz do Evangelho. Que onde chega, ó Deus, liberta, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que haja, ó Deus, grande libertação, onde a tua palavra for chegando. Abençoe, ó Deus, aqueles que já te servem livres, que a tua verdade possa trazer, ó Deus, este compromisso de nós termos mente de livre, visão de livre, segurança de livres, de gente que já foi profundamente abençoado pelo Senhor. E aqueles, ó Deus, que foram chamados como Paulos, que são comprometidos com o sacrifício da própria vida, com a tua obra, que são investidores em almas, que são pessoas que pagam dívidas alheias, que são pessoas, ó Deus, que têm um chamado todo especial, que eles se multipliquem, ó Deus, no teu reino, para que o teu nome seja glorificado. Todos nós, ó Deus, como seres humanos, queremos voltar para o lugar de onde nunca devíamos ter saído. Viver todos os dias na tua presença. Entender que a nossa vida funciona em ti. Que nós não temos autonomia, que nós não podemos nos roubar do Senhor. Por isso nós queremos, ó Deus, hoje nos devolver, voltar, reencontrar para o lugar que o Senhor nos criou e vivermos a vida que o Senhor propôs para nós vivermos na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Que assim seja, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro
nada encontrará de bom. Mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós vamos, na continuidade do nosso culto, consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, nós queremos orar por sua vida. Você que tem contribuído conosco, diretamente de onde você está, nós também queremos incluir a sua vida. Você que tem sido fiel a Deus, nós louvamos a Deus por sua vida. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, este é o momento no nosso culto, ó Deus, em que nós dizimamos e ofertamos para o sustento da sua obra aqui na terra. E eu quero te pedir agora, ó Deus, pelos teus fiéis espalhados por este mundo, aqueles que estão aqui e aqueles que têm nos ajudado, de onde estão. Tu conheces, ó Deus, cada um deles. O Senhor sabe onde eles estão. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que a tua promessa de trazer bênçãos sem dores,
que prosperam os teus filhos, nós ministramos sobre eles agora, ó Pai, em nome de Jesus. Que sejam sementes plantadas em fé, em fidelidade à tua palavra, que trarão colheitas abundantes na vida do teu povo. Em nome de Jesus oramos e consagramos. Amém. Pode assentar-se, queridos, nós vamos ofertar e dizimar. Santo, Santo é o nosso Deus, que louvamos nessa noite. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Oh, aleluia! Glória a Deus. Muito bem, querido, nós estamos chegando ao final do nosso culto. E eu quero agradecer bastante irmãos a entrarem em contato conosco, que estão online com a gente. Pessoal da Praia Grande, Rio Preto, Praia Grande, Biritiba Mirim, família Lobato, né? São Paulo, Santos, Guarujá. Nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês, e mesmo aqueles que não acusaram aqui, nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. Nós temos aqui os pedidos de oração, são muitos, eu não vou ler, senão nós ficaríamos muito tempo, mas nós vamos orar e cremos que o Senhor sabe de cada um desses pedidos. Depois da oração de hoje, nós vamos colocar no grupo da igreja e vai ficar a semana toda no WhatsApp da igreja. E você que quiser
continuar nos ajudando a orar por esses nomes, você deve entrar no grupo da igreja e durante toda a semana, quando você for orar, você deve nos ajudar. Tenho certeza que antes da semana terminar, muitos desses irmãos aqui já terão recebido suas bênçãos. Amém? Quem crê assim, diga amém. Amém. Nós vamos também, nessa oração, temos a oração de agradecimento pela irmã Cidinha, diretora da ETAD, a secretária da ETAD. Ela faz aniversário hoje, e amanhã é o da Bia, da Luísa Beatriz Estela. Tá? Então nós vamos orar pela vida delas, agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida. Quero dizer ao Rony e à Mília de Penápolis que nos visitam hoje, sejam sempre bem-vindos, em nome de Jesus. Eles estão sempre conosco online, mas hoje deram uma esticadinha até aqui, estão aqui conosco, para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar por todos esses pedidos e depois da nossa oração, nós vamos oferecer a Deus o nosso louvor final de hoje. Feche os seus olhos e vamos entrar na presença de Deus agora por todos os pedidos. Deus, em nome de Jesus, ao findar do nosso culto, Senhor, este é o momento que, juntamente com o nosso culto vivo, o nosso sacrifício vivo, a nossa adoração, nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, os nossos pedidos. Este é o momento em que nós entramos na Tua presença, não para pedir por nós, mas por aqueles que se dirigiram a nós dizendo: peçam a Deus por mim. São pessoas que vão operar, são pessoas que estão presas em muitos tipos de prisão, pessoas que precisam urgente de uma libertação, de uma cura, de um milagre. Deus, são pessoas que humanamente eles estão desenganados, não há esperança na terra, não há esperança nos homens, não há esperança nos remédios, mas eles creem, ó Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor pode. Por isso pedem, ó Deus, porque acreditam que o Senhor pode entrar na história da vida deles, onde eles estiverem agora. Nós estamos aqui em pé na Tua presença, em nome de Jesus, cumprindo a ordem do Teu Filho de orar sem nunca esmorecer. Te pedimos, ó Deus, dá-nos a alegria de vê-los transformados, curados, libertos, alcançados, socorridos, atendidos, e que o Teu nome seja glorificado na vida deles. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e por tudo Te agradecemos. Amém. Quem está feliz por estar aqui hoje, diga amém. Então vamos louvar o Senhor com alegria no nosso coração, a nossa canção última de hoje. Oh, aleluia! Esse é o dia que o Senhor já fez. No meu Deus eu me alegrarei. Esse é o dia que o Senhor já fez. Me alegrarei e dançarei para o seu louvor. Esse é o dia que
Louvem ao Senhor com a sua voz e seu corpo. Me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei e dançarei para o seu louvor. Me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei e dançarei para o seu louvor. Me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei e dançarei para o seu louvor. Me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei e dançarei para o seu louvor. Me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei e dançarei para o seu louvor. Me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei e dançarei para o seu louvor. Oh, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Para você que está conosco online, a hora que nós encerrarmos aqui, você vai assistir hoje o testemunho do nosso irmão que congrega conosco aqui online sempre, nosso irmão João Bosqueiro. Ele é um carreteiro, está sempre nas estradas, já veio aqui com seu caminhão por 2 vezes e ele recebeu um grande milagre do Senhor esses dias. O testemunho dele está aí online. Você que está aqui pode ouvir em casa, está gravado no seu celular. Você que está inscrito, você pode ouvir depois. Você que está online, logo após o encerramento aqui, você vai assistir o testemunho do irmão João. Abraço, irmão João, família, Deus abençoe vocês aí de Limeira, na paz do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sempre sobre sua vida. Amém, queridos? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, a proteção do Espírito Santo de Deus, seja com toda a sua amada igreja. E todos dizem amém. Deus te abençoe e até quarta-feira, se assim o Senhor permitir. Boa noite, irmãos, graça e paz. Meu nome é João Bosqueiro, sou morador da cidade de Limeira, interior de São Paulo. Eu sou carreteiro. Estou gravando esse vídeo para me apresentar para os irmãos. Sou casado, tenho 2 filhas, 3 netos. E cheguei ao ministério da Igreja Manancial através da Rádio Projeto de Deus, ouvindo as pregações do pastor Luiz. Gostaria de agradecer a Deus por esse ministério que nos dá a oportunidade de manter essa comunhão. Também relatar um breve testemunho, onde eu tive meu caminhão roubado, fiquei refém por uma noite toda. Agradecer, a Deus pela oração dos irmãos, pelas intercessões que são feitas pela nossa vida e da nossa família. Do mesmo modo, a gente tem orado por todos, pedindo a Deus que guarde cada um. E é isso aí, irmãos. Eu agradeço a Deus a oportunidade que eu estou tendo de estar aqui me apresentando para os irmãos. Quem sabe em breve a gente está junto aí, congregando pessoalmente. Honra e glória do Senhor Jesus. Obrigado, fiquem na paz, desejo que todos estejam bem. Música